Oi, internautas! Essa aqui é a vista do meu home office. Oi, sonoros! Hoje você entrou rápido. Essa aqui eu tava falando é a vista do meu home office. Ali o Tatal, sempre a postos para fazer uma participação especial. Aqui minha cafeteira. A qualidade da conexão, nem comecei. Ali o meu kit álcool gel, repelente, pó de café, lenços umedecidos. Aqui o meu caderno de anotações. Oi, Dalva. Oi, Eliane. André. Oi, André. E aqui a minha estação de trabalho. Ali no sofá, o Zig, que não larga do meu pé. Eu não sei o que vai ser do Zig quando eu voltar a trabalhar. Porque eu desço a escada, ele desce junto. Eu entro no quarto, ele entra junto. Eu sento aqui, ele fica ali e não sai de lá. O Zig. Oi, Zig. Olha a elegância. Ele é muito grandão e muito bonzinho. Oi, Alexandre Rosa 7. Olha, vou fazer uma live mais curta hoje. Mais curta porque eu tenho tagarelado 1 hora, né? Porque eu não cheguei nem a fazer roteiro. Normalmente eu tenho um roteiro. Bloco 1, notícias do Brasil e do mundo. Bloco 2, notícias do município. E bloco 3, coisas legais. Exemplos de solidariedade. Apelos para adesão, inclusive, a movimentos diversos. E hoje eu nem fiz roteiro, entre outras coisas, porque eu fiquei aqui o dia inteiro no computador. Não vi jornal, vi de manhã cedo, mas vocês me contam, tá? O que aconteceu enquanto eu estava aqui? De manhã a gente fez então vou direto para o bloco 2, né? Notícias aqui do município, da Câmara Municipal. De manhã a gente fez reunião da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente com o tema acidentes domésticos. E eu sabia que era, claro, eu sei que é grave, ainda mais agora, todo mundo trancado dentro de casa, as crianças enlouquecendo. E assim, a gente fala muito dos perigos em casa. Oi, Ale. Oi, Enio Magro. Já tinha falado oi pro Enio Magro? Oi, doutora Fabiola. O Sonoro, Soninha, faz um top 10 ou top 5 das coisas. Saudade da MTV. Mas de quais coisas? Eu tô super aceitando sugestões hoje. Normalmente eu já aceito. Oiê. Então, a gente fala muito de perigo no lar, e mais ainda nesses dias, né? A gente fala muito de violência contra a mulher, violência contra crianças e adolescentes, e é lógico que tem que falar, mas assim, a violência nos preocupa, a violência assusta. Mas os acidentes domésticos fazem centenas de vítimas e não assustam. Esse é que é o problema. E a gente, quando já tem a noção de que é perigoso, você já sabe que tem que deixar o cabo da panela para dentro, no fogão, que é para a criança não se dependurar ali, tem que tomar cuidado com as gavetas, tem que tomar cuidado com as tomadas, com a escada, com as portas, tem que deixar os produtos de limpeza num lugar que eles não alcancem. A gente que sabe disso tudo. Oi, Gil. As nossas crianças caem, as nossas crianças se machucam, mexem onde não podiam mexer. Uma vez a minha mãe me pegou, eu lembro, eu tinha, uns 4 anos, a minha mãe me pegou toda ensanguentada, porque eu fui fazer a barba, né? Eu peguei a gilete do meu pai, e gilete, na hora que corta, você não sente nada, depois que o corte fica dolorido, né? Eu fiz a barba em mim toda. Minha mãe quase teve um treco, gritou, e eu não sabia nem o que ela estava achando tão horrível assim. Tapete no banheiro, bem lembrado, doutora Fabíola, é um perigo. E no fim, a minha filha se cortou com a gilete também. Pegou o barbeador do pai, a mais velha, a Raquel, e passou aqui assim no bigode e fez um corte aqui, ficou com um bico de pato, tadinha. Então assim, a gente que é bem informado, orientado e tem a noção, a gente volta e meia usa a frase, não pode distrair 1 segundo, eu virei as costas 1 segundo. Imagina as pessoas que não foram criadas com essas informações, que moram numa casa que é super perigosa, que é cheia de gato, de fio emendado de qualquer jeito, que é tudo muito perto, o fogão é do lado da cama, e que a mãe sai e deixa
o filho pequenininho cuidando do menor ainda. Então a gente falou hoje sobre acidentes domésticos e os números são assustadores. Oi, Tessuto Caps Lock. E assim, mais crianças morrem por acidentes domésticos do que por violência contra a criança. E acidentes é o que a gente chama dos acidentes evitáveis, né? Porque, claro, se tem uma tragédia, se cai um raio, derruba uma árvore, mas acidentes evitáveis. As crianças vão parar muito no hospital por causa de quedas, e aí na periferia sempre, né, os números são piores, porque a queda de laje, por exemplo, é um problema seríssimo. Você tem até um negócio chamado síndrome da laje. Aí você tem os problemas de queimadura, intoxicação, acontece muito, de engasgamento, asfixia. E assim, são números altos, é muito preocupante. E aí eu já comecei a pensar no que a gente pode fazer concretamente, né? A gente tem alguns editais de projetos, por exemplo, do FUNCAD, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Oi, Anderson. Oi, Maris. Maris, o Tessuto tá na conversa aqui, menina. Você viu? A Maris que me apresentou. Quer dizer, eu conheci o Tessuto, quem me apresentou foi o... Cara, como era o nome daquele candidato a vereador do PSOL? Gente boa pra caramba. Aí depois eu não encontrei mais com ele. E aí a Nilmaris trouxe o Tessuto de volta. Oi, Jurandir Arte em Madeira. Então eu fiquei pensando, o Todd, que era o candidato a vereador do PSOL. Então eu pensei, a gente já tem Todd Tomorrow, muito bem. A gente já faz, né, o mapa de riscos no ambiente de trabalho. Tem lá a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que faz, não, aqui tem risco biológico, aqui tem risco de outro tipo, elétrico. A gente tem que desenvolver, né, um método lúdico, um game, um aplicativo, realidade virtual, para fazer o mapa dos riscos em casa, né? São muitos, muitas as quinas, são muitos os produtos ameaçadores. O Nelson dá uma boa noite aqui, o André Stark fala que viu a transmissão, ai, que legal, gosta de mim, da Patrícia Bezerra que estava lá, muito bem. Tem aqueles bloqueadores de tomada, sim, tem os protetores de quina, de gaveta, mas quem estava na reunião foi a Vânia, com sobrenome alemão difícil. Ela é a representante do Criança Segura Brasil, que é uma representante do Safe Kids, uma instituição criada nos Estados Unidos, com vários representantes aí pelo mundo. E ela lembrou, assim, por exemplo, afogamento. Claro, quem se afoga em piscina é quem mora num lugar com piscina. Mas as crianças se afogam em caixa d'água, se afogam em balde de água, se afogam na banheirinha. Inclusive porque o peso da criança, diferente do nosso, que a cabeça é 1/8 do peso do corpo, numa criança o peso é 1/4, o peso da cabeça. Então, o equilíbrio dela é diferente. Se ela cair de cabeça num tanto assim de água, ela pode não conseguir se levantar. Então, assim, é tão sério, é tão preocupante, e a gente fala muito pouco sobre isso. Então, agora eu estou empenhada, agora eu vou falar muito mais sobre isso. Respondendo aqui algumas perguntas, alguém sugeriu um top 5, eu perguntei do quê? O Ale foi o único que respondeu até agora, falou um top 5 de filmes. Se tiver mais votos, eu faço. A Paty Rabelo é uma boa pessoa com quem falar sobre filmes, porque ela é super do ramo. A Silvana Barradas lembra que privada, sim, as crianças podem se afogar, inclusive numa privada. Oi, Denise Boleta. Importante guardar bem os remédios. Não, e você tem cosméticos ou produtos de limpeza que tem cheirinho de morango, né? Que tem aroma de chocolate. É muito sério isso. O Nelson Eduardo Chagas, se a submersão até a cintura ou acima dela, a mudança do centro de gravidade. E é louco, né? A gente tem medo de deixar as crianças entrarem no mar, lógico, né? Um medo racional, razoável. Mas não, se deixa a criança sozinha e ela pode se afogar no balde de água. É assustador e até certo ponto tem que ser assustador mesmo para criar o alerta, né? A gente tem que ter sempre aquele limite. Eu falo isso desde a época das campanhas da AIDS. O limite de assustar
mas não botar o povo em pânico desesperado, né? A mesma coisa agora a Covid. Se o povo estiver muito desesperado, você tem que dizer, calma, você tem que lavar bem as mãos, não tocar os olhos, o nariz e a boca. Se a pessoa estiver muito desencanada, você fala, meu filho, a pessoa que tem o vírus pode estar totalmente assintomática e transmitindo por aí, ela não precisa tossir na sua cara, só de estar aqui falando, já estão saindo as gotículas de saliva que podem te contaminar. Então tem que ter sempre essa medida. Julie lembra, engasgar com moeda, engasgar até com bala. Denise, não sei se é muito mais nova do que eu, mas na nossa infância tinha uma coisa chamada bala soft, que era redonda, assim, transparente, rígida. Cara, o que teve de criança que se engasgou com a bala, que ficou asfixiada com a bala soft travada na garganta. Diziam na minha época que pararam de fazer bala soft por causa disso, de tantos acidentes que havia. Eu não sei se é verdade, mas era uma ameaça. E esse monte de brinquedos sem seguir as regras do Inmetro, né? Aí solta a rodinha, solta uma pecinha. A Denise quase engasgou com a bala soft, soft de morango. Tem de tudo aqui nessa conversa, estou adorando. Enfim, tivemos essa reunião. Aproveitei para falar na reunião da criança e falo aqui de novo também, né? A primeira reunião da criança esse ano foi sobre luto em crianças e adolescentes e tem uma super preocupação com a volta às aulas. As crianças vão chegar abaladas, lógico, os professores vão chegar abalados, como lidar com isso. E aí, o Rafa, essa tinha furinho, criava vácuo, grudava. Muito bem, vamos agora falando de bala soft. A Secretaria de Educação está agora com um projeto, aliás, uma ação, né, de atenção às crianças e adolescentes em relação aos sentimentos agora na pandemia. Então tem o site do NAAPA, acho que é .com.br, é meio estranho até que seja .com, né, porque é um site público. Bom, se der um Google em NAAPA vai aparecer facinho. Que tem a possibilidade de compartilhamento de experiências e de emoções coletiva. A rapaziada entra lá e compartilha as suas ideias, seus sentimentos. E você pode solicitar também uma conversa individual, uma atenção individual. É uma parceria da Secretaria Municipal de Educação com o Instituto Liberta, que faz um trabalho muito bom sobre exploração sexual de crianças, de conversas, de sensibilização, comunicação. E o Instituto Libertas, ele é dirigido pela Luciana Temer, que foi secretária municipal de assistência social. Trabalho muito legal no Libertas. E então tem essa parceria de segunda a sexta, das 8 às 19, se não me engano. Um estudante da rede municipal pode solicitar uma atenção individual. E aí eles chamam, né, deixam bem claro, não é uma consulta terapêutica, porque não é assim que funciona, mas é um diálogo mediado por um psicólogo, por um terapeuta, para ajudar a lidar com isso. Deixa eu ver mais notícias aqui de acidentes. Já começou uma dica de filme aqui do Jana Dirati em Madeira. Privacidade hackeada e democracia em vertigem. Isso é filme para sessão Cineclube, que é para ter o debate na sequência. A Paulinha fala que o irmão dela, quando criança, colocou uma pedrinha ou bolinha no ouvido. Não, e quando as crianças colocam feijão, e se as mães não sabem, eles não falam, começa a brotar. É grave o negócio, é difícil. O Tessuto falou que o avô colocou gases para drapo para fofar a quina da pia, porque sempre batia a testa. E é bom ter essas alternativas para quem não pode ir no, sei lá, Alô Bebê e comprar esses recursos que tem hoje. Oi, Vera Ângelo. Já falei oi para Juliane Galdino. Bom, filmes em debate, já que começamos a falar sobre filme, o Ale sugeriu aqui fazer um top filmes. Aceito, vamos lá, vocês também fazem lista de filmes aí. Eu sempre falo Brincando nos Campos do Senhor, um filme do Babenco, que não foi muito assistido, não foi muito comentado. E aí é curioso, né? A imprensa cultural, como eu já trabalhei na MTV e já fiz teatro, a gente tinha uma coisa assim com a imprensa cultural que tem um gosto de destruir o que você faz, né? Não é só dizer, olha, eu vi a peça, não achei muito bom. Não, tem que avacalhar. Eduardo Tuma entrou? É você mesmo ou é fake? É o verdadeiro Eduardo Tuma, o presidente da Câmara Municipal de São Paulo? Ai, meu Deus, agora fiquei nervosa.
Não fiquei não, tá? Então, turma, lançaram um desafio aqui para fazer um top 5. Eu falei, tá, top 5 de o quê, né? De MTV, porque ontem eu fiz uma live com a Marina Persson da MTV, foi muito legal. E aí, um top 5 da MTV, aí alguém sugeriu filmes, alguém não, o Alê, você conhece, trabalha na Câmara, consultor da Comissão de Finanças. Então, vamos lá, filmes. Número 1, Brincando nos Campos do Senhor, do Hector Babenco. Enquanto estava filmando, ele foi destruído pela crítica cultural, que falava, que absurdo, foi filmar em Hollywood, perdeu a noção de orçamento, já estourou o orçamento várias vezes, também quis trabalhar com um elenco hollywoodiano, Daryl Hannah, Tom Berenger, e eu, estudante de cinema, enjoada, chata, concordava com tudo. Realmente, né, o Babenco não soube lidar com orçamento Hollywood. E aí eu fui ver o filme na total má vontade, fui ver o filme para descer o pau, porque eu também era crítica cultural, né, estudante de cinema, pensa. Cara, eu amei o filme, amei. Eu saí do cinema, assim, em conjunto nacional, eu dei uns 10 passos na Paulista ainda em transe. E aí, quando você assiste o filme, que se passa na Amazônia, é uma baita produção, difícil, trabalhosa. Claro que ia atrasar o cronograma de filmagem, você tem que lidar com as intempéries da Amazônia. Então, esse é o meu número 1. O Nelson Teixeira viu e também gostou. Vou falar uns bem diferentes uns dos outros, assim, bem diferentões, tá? Herêndira, a cândida e triste história de Herêndira e sua avó desalmada. É um filme com a Cláudia Hanna, o diretor era o Rui, socorram-me, como é que é o sobrenome do diretor? Rui, e é uma adaptação de um conto do... Oi, Marcelo Gomes Bandi. De um conto do Gabriel Garcia Marques, maravilhoso, realismo fantástico, incrível, adorei. Bom, já falei 2. Deixa eu pensar. Puta, como é difícil pensar 5 coisas assim rápido. Enquanto eu lembro aqui. Oi, Realma no Jardim. Vocês também podem contribuir com 5 filmes, ou 1 ou 2. Continuar com as notícias aqui da Câmara Municipal. À 1h da tarde a gente teve reunião da CPI da violência contra a mulher, com representantes da Secretaria Estadual de Segurança Pública, da Secretaria Municipal de Saúde, da Defensoria Pública, da Assistência Social. O Eduardo Tuma sugere Perfume de Mulher. Boa, baita filme. O Marcelo Gomes... Rui Guerra. Obrigada, Nelson Eduardo Chagas. Já volto a falar de CPI da mulher. Vocês estão me distraindo, mas está sendo legal. Marcelo Gomes Bandi pergunta se eu já pensei em dirigir um clipe. Eu já dirigi um clipe, eu dirigi 2, na verdade. 3. 2 bandas de heavy metal e ficou mais ou menos assim, legal. De uma outra banda pop também, mas é que o que eu dirigi assim, que eu gostei, foi do Thunderbird, com a banda Devotos de Nossa Senhora Aparecida, a música Gibi Ramones Motorhead. A gente dirigiu o clipe com uma lata de negativo 16mm. Uma lata de negativo 16mm são 10 minutos de negativo. E assim, isso para um clipe, num clipe normalmente para rodar, para ter 3 minutos de imagem no final, você roda 3 horas, 30 horas. E aí faz o clipe. Eu queria fazer em filme, em película, 16mm, que era a câmera que a gente tinha, bom, também 35, era completamente fora de cabimento. Então tinha que ser uma lata de negativo. Então eu fiz a decupagem do clipe assim, cena por cena, porque não dava para ter 2 takes para um, né, contar com isso. E aí a gente rodou o clipe com uma lata de negativo de 16mm, na sala da casa da minha mãe. E aí a gente mudou a mobília da casa umas 10 vezes, porque fazia parte do roteiro do filme. E foi muito legal, acho que foi o Ricardo Elias quem fotografou, o Sérgio Zeigler era da produção, a minha filha fez uma ponta, a minha cunhada da época também. E aí as cenas eram todas na sala da minha casa, exceto uma sequência que era, a gente queria um lugar abandonado e a gente conseguiu autorização, nem sei como, acho que a Joana Mendes também que conseguiu, para filmar onde hoje é o Shopping Light, que antes era o prédio da Light, que estava vazio, meio largadão, assim, abandonado, a gente ficou lá. Então, se vocês procurarem Gibi Ramones Motorhead,
Ah, o Jurandir acabou de perguntar. Ah, eu acho que em algum lugar do YouTube. Deve ter, deve ter. Eu não sei se eu tenho, viu? Mas foi as tentativas de clipe que eu fiz, essa foi bem legal. Obrigada, Eduardo Tuma, por ter passado aqui e contribuído com um filme muito bom para a lista de top, Perfume de Mulher. Alguém me perguntou se eu já vi O Poço na Netflix. Não vi. Realma no Jardim, Diários de Motocicleta. Muito bom, muito bom. Agora vamos falar sério um pouquinho, né? Falar da CPI da violência contra a mulher. Para vocês entenderem como as coisas funcionam na área pública. Coisa que alguém vira na televisão e fala assim, é simples, bastava ter vontade política. Bom, sem vontade política não se faz nada. Como dizia o Nelson Rodrigues, sem paixão você não chupa nem um picolé. Se não for essa frase, daqui a pouco o César Hernandes me corrige, que ele é o frasista massa. Sem vontade política você não faz nada. Porque com vontade política já é um tormento conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, por exemplo, semana passada a gente foi numa diligência à Casa da Mulher Brasileira, um equipamento de atenção a mulheres vítimas de violência que reúne num único lugar o atendimento psicológico, assistente social, delegacia, uma delegacia da mulher, um lugar para o acolhimento, enfim, o Tessuto, simples para mim é um tipo de empresa, e olhe lá, né, simples. Então, assim, a Casa da Mulher Brasileira tem todos esses serviços reunidos e a gente conversou com a delegada, que atende lá, ótima, super empenhada, engajada, ativista, aquelas coisas assim, tipo, o pessoal que está atendendo na recepção do distrito, né, da delegacia, eles estão trabalhando atrás de protetores, assim, acho que de acrílico, algum tipo de material assim, que ela comprou do bolso dela. Tipo, vai demorar? Eu não vou esperar. Então, esse tipo de servidor público, sabe? Esse tipo, engajado. E aí ela comentou como é melhor trabalhar ali na delegacia dentro da Casa da Mulher Brasileira do que nas outras delegacias, exatamente porque tem tudo ali. Porque tem assistência social, tem o psicólogo, tem o abrigo. E é interessante, né? A gente costuma pensar na violência contra a mulher e claro que tem que pensar imediatamente na polícia, naquela ação emergencial necessária. Então, algumas pessoas diriam, que bom, tem assistência social e de lá você já vai direto para a delegacia. A visão da delegada é assim, a mulher me procura na delegacia e eu já tenho assistência social. Eu já tenho a psicóloga para fazer o acompanhamento e inclusive o abrigo, a casa de passagem que tem ali mesmo, onde teoricamente se pode ficar 48 horas, mas a delegada também, com muita sensibilidade, junto com a equipe ali, sabe que nem sempre em 48 horas a mulher já conseguiu se organizar para sair de lá, para ir para casa de um amigo, de um parente, ou para um abrigo, para uma permanência maior. Então, que bom que eles desrespeitam a regra das 48 horas. Isso é sensibilidade, é sensatez, né? E aí a gente falou, tem toda razão, né? O certo seria, numa delegacia convencional, você ter um atendimento com assistente social e psicólogo. Óbvio. Além do que, quando a mulher precisa ir para um acolhimento, o nosso sistema, o nosso fluxo, assim, de um serviço público para outro é uma merda. Então, não tem, assim, uma central de regulação das vagas dos abrigos para mulheres vítimas de violência. Não existe isso. Então, a delegada, com boa vontade, ela liga. Oi, tem vaga aí? Ela tá com uma criança. E não tem? Tá, liga, sabe? É assim que funciona, vocês não acreditam. Acreditam. Aí, na CPI da mulher hoje, eu perguntei para a representante da Secretaria de Segurança, ela é assessora em Direitos Humanos do Secretário de Segurança, se já existia alguma reflexão nesse sentido, das delegacias da mulher, que não estão na Casa da Mulher Brasileira, que tenham também atendimento em assistência social e psicológico. E aí a resposta é, sim, seria ótimo, mas dentro da estrutura da Secretaria de Segurança Pública não existe o cargo psicólogo para atendimento em delegacia. Não tem a previsão de concurso para psicólogo, de contratação de psicólogo, de assistência social. E você, para criar cargos e carreiras, você precisa de um projeto de lei.
Então precisa passar pela Assembleia Legislativa. Assim, é uma coisa que parece tão simples, né? Tchau, Nelson, vai para outra live sobre geografia. Legal, legal. Parece tão simples, né? Realmente, precisa ter assistente social nas delegacias. Como tem assistente social nos hospitais, tem o serviço social... Não é assim. A gente não pode simplesmente contratar assistente social. Tem que mandar um projeto de lei, aprovar a criação do cargo de assistente social dentro da estrutura da segurança pública e assim criar esse atendimento. Então, ótimo, mas é bom saber. Porque a gente já pode, como vereadoras, procurar deputadas estaduais ou deputados e propor que junto com o governo do estado, que se construa uma proposta nesse sentido. Deixa eu ver comentários que eu perdi aqui. Curadas na alma oficial. Curadas na alma oficial. Gostei. Aliás, eu tô um tempão para falar que a Cuca Lazarotto, que foi nossa colega de MTV, eu fiquei sabendo pelo Instagram que ela é, como chama? Coach das almas. Uma metodologia desenvolvida, se não me engano, no Chile. E eles estão fazendo atendimento, né? Dando uma atenção à distância, de forma voluntária, gratuita. Então, se vocês quiserem seguir, entrar no Instagram da Cuca Lazarotto. Eu vi agora o Curadas na Alma e eu lembrei disso. Oi, Pan! A gente se viu lá no evento do Impulsa, né? Para incentivar que mulheres sejam candidatas nas próximas eleições e em todas as outras. Ó, o Tessuto, o Magazine Luiza fez um botão de denúncia de violência doméstica para usar ao realizar compras no site, para disfarçar. Genial. Eu vi um outro, não lembro se é da Natura ou da Avon, que também fazem trabalhos bem legais, assim, para combate à violência contra a mulher. Que é tipo assim, tutorial de maquiagem. Só que não. No tutorial de maquiagem tem ali as instruções de como fazer para procurar ajuda. Tem várias iniciativas assim, muito legais, né? Aplicativos, realmente genial. O Cláudio fala que tem delegacia da mulher que só anda quando o advogado está presente. Isso porque todas as delegacias devem acolher uma mulher vítima de violência e registrar a ocorrência e encaminhar, né, colher o depoimento, né, encaminhar para o exame de corpo de delito, tudo. Imagina, né? Pessoas, seres humanos. Outro dia o Alexandre, que trabalha com a gente no gabinete, acompanhou uma mulher para fazer um registro de uma ocorrência numa delegacia e foi aquela cena clássica tenebrosa, né? Mas a senhora não fez nada mesmo? Mas ele bateu, né? Às vezes a gente, né, se desentende, a senhora de repente também chegou para cima. O horror. Eu até tive a ideia, tem o meu companheiro de roteiros, que é o César Hernandes. A gente tem, assim, né, na cabeça e na brincadeira, um programa de TV chamado TV Clichê. Para abrir o dia em grande estilo e fechar com chave de ouro, imitando todos os clichês da reportagem, assim. Mas aí eu tive ideia de fazer com o César uma cena em que ele vem na delegacia, e eu sou a delegada, enfim, e ele fala assim: oi, fui assaltado, levaram o meu celular. Eu falo: e você tinha? Como é que eu vou saber se você tinha mesmo um celular ou não? E se você nunca teve um celular e você veio dizer que roubaram porque você quer ganhar um celular de alguém? E assim, roubou? Mas roubou mesmo? Ou você deixou de bobeira em cima da mesa e alguém pegou? Pra ver se a pessoa consegue se colocar no lugar da vítima e ver como é você ser esculhambado quando tem uma denúncia para fazer. Realma no Jardim pergunta se o programa Saúde da Família não tem esse psicólogo, fazer esse link para o atendimento. Então, você tem psicólogos atuando na saúde, na assistência social, mas não na segurança pública. Então, sim, você poderia, e eu também acho que esse é um caminho, fazer algum tipo de termo de cooperação técnica, de convênio entre órgãos públicos ou com faculdades,
para que você desenvolva um trabalho nesse sentido. Se não dá para contratar psicólogos pela segurança pública, a menos que haja uma lei, depois o concurso, etc., eu acho que essa é uma alternativa que tem que ser cogitada. Até na assistência social, né, por exemplo, que tem lá as restrições para contratação de psicólogo ou de advogado, né, na tipologia dos serviços, aí criou-se o NPJ, que é o Núcleo, não sei se o P é de proteção jurídica, não, núcleo psicológico e jurídico, talvez seja isso. Então, é um serviço agregado aos centros de referência, em que sim, aí você tem o aconselhamento jurídico, o aconselhamento psicológico, não é a terapia, que isso você vai fazer mesmo num serviço de saúde, mas tem essa orientação e esse aconselhamento. Então, assim, fiquei muito sensibilizada com a delegada dizendo como é bom para ela trabalhar no lugar que tem ali assistência social e atendimento psicológico. E, com certeza, essa vai ser eu sou relatora da CPI da violência contra a mulher, e esse vai ser um dos apontamentos ali do nosso relatório. Não só um apontamento, mas a gente entrega o relatório e vai lá bater na porta dos órgãos públicos e falar, escuta, e se vocês fizessem isso? Oi, Aninha P., o Jandir fala que poderia ter nas escolas, por muitas crianças passam por agressões e muitos professores não sabem como lidar com isso. Com certeza, existe a orientação, existem os materiais produzidos, né, para que os professores se preparem para lidar com isso, prestem atenção nos sinais. A criança que era muito agitada e ficou muito quieta, a criança que era muito quieta e começou a ficar muito agitada, ou que aparece machucada, ou chora sem motivo aparente. Então, os professores, eles recebem orientação nesse sentido, o que não quer dizer que todo mundo dê conta, que todo mundo consiga. Até na discussão sobre luto nas crianças, as psicólogas, né, que são bem estudiosas e praticam, né, tem a prática psicológica voltada para o luto, elas falam que vai ser muito difícil você lidar com o luto de uma criança se você não tiver elaborado o seu luto, os seus lutos. As nossas perdas durante a vida, a perda da passagem do tempo, inclusive, a perda da infância, né, saber lidar com isso. Bom, eu amo toda essa área de atenção em psicologia, em terapia. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu não tivesse finalmente começado a fazer terapia em 2007, eu possivelmente não estaria vereadora agora, porque eu não teria aguentado, porque eu teria despirocado de vez sob a pressão, a frustração, o estresse, a autocobrança, a incapacidade de estabelecer limites, de falar assim, filha, não dá, você não vai conseguir, né, fazer tudo que tem para ser feito. Isso me massacrava, assim, me paralisava. Então eu digo muito para as pessoas que elas precisam buscar atenção, por exemplo, em terapia, né, quando você tem um bom terapeuta que realmente domina a técnica, não é alguém que te dá conselhos, simplesmente, ou que faz julgamento moral. É alguém que realmente te orienta para você conseguir olhar para si mesmo e descobrir os nossos pontos cegos, os nossos nós. O Tessuto acho que devia ter somente policiais mulheres na delegacia da mulher. Com certeza. E mesmo com mulheres já é constrangedor, cara. Você ser vítima de agressão, e não precisa nem ser agressão sexual, mas agressão do seu companheiro. Eu já fui fazer BO e não estava nem perto de ser agredida, e era antes que chegasse nesse ponto de uma agressão mesmo. Né? Tive um relacionamento com um alcoolista, então tem sempre uma chavinha assim que torna as coisas muito delicadas e você tem medo. E eu, né, super orientada, esclarecida, politizada, sensibilizada, eu sabia que eu não precisava ser agredida para procurar ajuda, né? Que a hora de procurar ajuda é quando você tá receosa de... E aí, é duro, cara, é duro na delegacia, e mesmo com uma escrivã mulher, e ela te pergunta, mas ele ameaçou como, assim? Quais foram as palavras exatas que ele usou? E ele disse que ele ia te agredir? Aí você fala, não, mas é uma escalada, né? A pessoa fica agressiva e mais agressiva, e aí taca alguma coisa no chão e quebra. Mas o que ele disse? Cara,
é foda. É foda ser vítima de coisa pessoal, assim. Se falar, roubou o celular, é uma coisa. Mas me ameaçou não é fácil, não. A Real Manu é candidata em Floripa. Ah, que legal. E a ideia é, quando for eleita, ter psicóloga para dar todo o suporte no gabinete mesmo. Você precisa ser bem cautelosa, assim, para não te acusarem até de desvio de função, de você estar com uma assessoria parlamentar que está prestando um serviço em saúde. Mas é bom ter alguém, porque vai chegar alguém no gabinete que vai pensar que está precisando de auxílio para uma coisa, e o que a pessoa precisa é de uma orientação psicológica mesmo, um encaminhamento para um serviço de atenção. Então, claro, você não vai ter um consultório, mas precisa. Aliás, quando eu era subprefeita, eu falava que tinha que ter psicólogo na praça de atendimento, porque realmente as pessoas chegavam lá com um problema e não era aquele problema. O problema não era a árvore. O problema era o vizinho. Ou chegava para falar do vizinho, o problema não era o cachorro do vizinho, o problema era a pessoa. Precisa ter muito mais acesso à atenção, atendimento psicológico do que a gente tem hoje. Ainda tem gente que acha que é bobagem, que é frescura, que não serve para nada, mas mesmo quem sabe que não é assim, ou tem uma experiência tão ruim num atendimento psicológico meia boca, ou não sabe nem por onde começar. Aliás, eu já tive várias vezes para escrever uma postagem sobre o psiquiatra de convênio, que também é outro assunto sério, né? O psiquiatra, o médico para atenção em saúde mental, de um outro tipo de atenção. Eu tenho os dois, eu tenho psicóloga, tenho psiquiatra, tomo remédio. Mas o psiquiatra, aí tem assim o famoso psiquiatra de convênio. É aquele cara que te analisa, consulta em 15 minutos e já tem praticamente a receita pronta, né? Fluoxetina ou qualquer coisa do gênero. Então, o psiquiatra de convênio, você conversa com alguém e fala assim, mas você está tomando antidepressivo e não está funcionando, você não está se sentindo bem, nada? Você sabe como é que é psiquiatra de convênio, né? É uma categoria de profissional, assim, inacreditável. A doutora Fabiola Aveira fala que em Santa Catarina tem psicólogo na DP. Que bom saber. Ótima referência. DP de Navegantes tem. O Rafa me ajuda aqui. Núcleo de Proteção Jurídica Social e Apoio Psicológico. Isso é o extenso para NPJ, que é um serviço da assistência social. Oi, Amanda. A Real Manu fala empatia, né? Bom, empatia, se a regra fosse empatia sempre, as outras nem eram necessárias, né? Até a Globo tem aquela campanha, tudo começa pelo respeito, e eu diria que o respeito se lastreia muito na empatia, se bem que o respeito é obrigatório com ou sem empatia. Então, quando a gente fala, por exemplo, das pautas LGBT, a gente até chega a dizer o seguinte, tá bom, você não aceita, você acha que é errado, que não é natural, que é contra os desígnios do Criador, tá bom. Mas você tem que respeitar. Você pode não aceitar, mas você tem que respeitar. E aí, claro, que ter que respeitar, porque é obrigatório, não necessariamente funciona, mas você tem que atender como se tivesse respeito. Se você não respeita, guarda para você. Você vai ter que atender o cliente, o aluno, o professor, o vizinho, o seu companheiro de vagão de metrô, respeitosamente, mesmo que o seu sentimento não seja esse. Agora, com empatia, o respeito fica mais fácil. Eu adoro dar palestras sobre LGBT, sobre orientação sexual, identidade de gênero, porque eu acho totalmente infrutífero você querer enfiar na cabeça das pessoas assim, você tem que respeitar, seu machista, fascista. Funciona muito mais você, né, refletir junto com a pessoa, né? Quando você entra num lugar e te olham feio, porque você não tá com a roupa adequada, ou porque tá chique demais, ou porque tá chique de menos, ou porque não vão com a sua cara, ou porque te conhecem, sei lá. Mas quando você entra num lugar e te olham feio, ou te tratam mal, torcem o nariz, você vê que estão falando de você, estão fazendo como é horrível, cara. Agora imagina você é uma travesti, você é uma mulher transexual. A sua vida é isso. Você pisa pra fora da porta de casa, estão olhando pra você com nojo, estão fazendo comentáriozinho pelas suas costas ou pela sua frente, chamando de travecão, falando é homem. Imagina a sua vida ser assim. Então,
Tipo, meu, você não gosta do jeito que a pessoa se veste, aliás, seja uma mulher transexual ou uma mulher cis, você não gosta do sapato, da maquiagem, eu não gosto de cara cheia de botox, mas, meu, não é da minha conta, não é problema meu, eu tenho que tratar aquela pessoa como a pessoa que ela é e não tratar ela diferente porque ela tem botox na cara. Então, a gente sabe como é ser, né, rejeitado, assim. E aí é bom lembrar disso e pensar que você não tem nada a ver com a aparência de uma travesti, com a voz dela, com as roupas que ela usa, com o tamanho da mão, ou o que quer que seja. Uma pessoa não é da sua conta se a voz dela é diferente. A Raquel, que era uma travesti e que integrava o Conselho Estadual de Políticas LGBT, ela, quando a gente falava assim, Raquel, fala, ela fala assim, eu não gosto da minha voz de pato. Então, assim, as pessoas até, elas podem reconhecer e rir de si mesmas. A gente não tem esse direito. Aliás, tá aqui a Márcia Aguiar, que é psicóloga, que trabalha muito com travestis e transexuais, inclusive no projeto do Sustex Moda, com customização de roupa. É um projeto muito completo porque tem essa atenção, não é terapia, mas é uma atenção de uma psicóloga, dá uso para retalhos de tecido, ou para peças inteiras de roupas que foram descartadas como se fossem lixo porque tinham um defeitinho desse tamanho. Então as travestis, as mulheres transexuais, acho que homem trans não tem nos grupos, né, Márcia? Fazem esse trabalho de customização de roupas ou de tapeçaria. Olha o meu tapetinho ali. Ali, meu tapetinho. Eu tenho dó de pisar no tapetinho porque ele é tão legal, então eu sento nele para fazer meditação. Então a Márcia trabalha muito com pessoas trans, sabe da complexidade da coisa e faz um trabalho incrível. E ela está dizendo aqui, o bom terapeuta faz intervenções que muitas vezes o paciente não gosta, mas isso é trabalho, é técnica. Então, Márcia, e as meninas, às vezes, amigas minhas, vêm me contar o que aconteceu com elas na terapia. Assustador, tipo, da terapeuta falar, não, você tem que largar esse cara, sei lá, coisas desse tipo, assim. O Jurandir, acho que na delegacia da mulher devia ter... Não, Jurandir, eu não vou nem ler. Eu vou nem ler esse seu comentário de vir. Tá aí publicado. Quem viu, viu. A Manu Jardim pensa, né? A Manu é a que é candidata, né? A vereadora pré-candidata, a vereadora em Floripa, pensa no encaminhamento. Muito bem. É bom ter alguém. Ele também falando assim, né? Da receita do psiquiatra de convênio. Rivotril. É um terror. Deixa eu ver aqui mais. A Márcia falando que ontem tivemos live na AATESP, Associação dos Arteterapeutas, sobre esse tema. Ela fala que homem trans lá no grupo do Sustex Moda. Só o marido de uma mulher trans que está no projeto. Um homem trans. Eu não sei como que talvez eu tenha me expressado errado. Bom, muito bem, muitas notícias já sobre o trabalho de hoje, CPI da violência contra a mulher, Comissão da Criança e Adolescente. E, aliás, se vocês tiverem sugestões para esse trabalho, né, nosso da Câmara Municipal mesmo, para o mandato, entre em contato aqui pelas redes, manda direct no Insta, no Facebook, manda e-mail rp@soninha.com.br. que adoro sugestões de pessoas para serem convidadas, de sites para serem visitados, livros, filmes, adoro indicação de filme que possa suscitar uma discussão, um debate. Aí a Márcia, um homem trans, marido de uma mulher trans, a vida é assim bem diversificada. Eu, aliás, adoro explicar a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero, tem umas explicações bem bacanas. Tessuto está falando da Rua Marielle Franco em São Paulo. Você está sugerindo, Tessuto? Você sabe que está em pauta hoje, na sessão extraordinária virtual, um projeto de denominação, mas na verdade o projeto que tem lá é do Escadão Marielle Franco, que é uma escadaria muito legal, quem conhece ali Pinheiro sabe, entre a Cardeal Arco Verde e a Arthur.
Enfim, é um calçadão, é uma escadaria muito legal, super grafitada, do lado do Bempê na Cega também, que tem um grafite maravilhoso. E o projeto é o Escadão. Marielle Franco. Ele falou que tem uma praça na Brasilândia, é verdade, acho que já tem também. O Marcelo Gomes Bandi sugere o Transamérica. Puta, muito bom, maravilhoso. A gente começou ali falando de listas de filmes. O André Stark, Infiltrados na Clã, bom filme para debate. Puta, é muito bom. É muito bom. Infiltrados na Clã. Garota Dinamarquesa também. O Tessuto pergunta do Escadão se é onde depredaram o grafite dela. Depredaram o grafite dela? Ah, não sabia e não duvido. Oi, Márcia Francine. Márcia Francine passa o dia no corre, pegando e entregando máscara, cesta, roupa, sapato, mobília, acudindo família de bolivianos escapada do trabalho análogo à escravidão. Eu tenho uma equipe de umas loucas. Márcia, Débora, Silvana, estão um dia inteiro no corre, na rua. Outros estão aqui no corre online. A Rose bate cartão ali no Largo São Francisco, onde os franciscanos entregam centenas de marmitas. Fora todo o pessoal empenhado em arrecadação de recursos para isso tudo. Aliás, a Rosiane falou que os franciscanos vão começar a servir marmitas lá no Rio de Janeiro também. Caramba, ela falou em que lugar, mas em algum lugar bem conhecido assim no Rio, eu que não tô lembrando qual. E eles vão precisar de voluntários lá para servir marmita. Então vocês que têm conexões no Rio de Janeiro e quiserem indicar voluntários, pode mandar aqui para mim, que eu vejo lá o endereço com a Rosiane e mando para vocês. O Marcelo Gomes sugere também Volver, do Pedro Almodóvar. Aliás, Almodóvar, amo. A Pele em que Habito, maravilhoso. SP Trans tem que ter contratação de pessoas trans. É verdade, é verdade. E ele tá me contando que refizeram o grafite da Marielle. Precisamos falar sobre Kelvin. Cara, eu li o livro. Eu não vi o filme, não. Muito bom. O filme Ele Está de Volta, sobre o Hitler. Esse eu não conheço não, Jurandir. Vou anotar. Aliás, Lago da Carioca. É no Lago da Carioca que vai ter a distribuição de marmitas pelos freis franciscanos, que são incríveis, animados, alegres, maravilhosos. Então, quem quiser indicar para trabalho voluntário, o Largo da Carioca no Rio de Janeiro, pronto. Filme Contratempo, qual que é esse, Tessuto? Eu não sei se eu... Contratempo. O Ele Está de Volta no Netflix. Muito bom. Contratempo é um filme espanhol. Oba, legal. Tem a Isabela, que também é do Núcleo Humanas. A Márcia Francine tá me lembrando aqui. Isabela está em licença maternidade, mas tá no trabalho à distância também. Queridos, adorei falar com vocês. A Márcia, agradeço as indicações de filme. Agradeço ao primeiro que pediu para fazer lista. Adoro fazer lista, quem não gosta. Ao Ale, que sugeriu que a lista fosse de filmes. Até o Eduardo Tuma passou por aqui e deixou uma indicação para filme de mulher, que realmente é muito legal. Eu vi que o Vote Nelas entrou ao vivo agora, então eu vou sair do ar. E recomendo o Vote Nelas como uma das possibilidades de ao vivo agora. Educators, Marcelo Gomes Bandi. Cara, eu não vou parar de anotar filme aqui. Eu já tinha uma fila, agora... Gente, obrigada pela companhia. Amanhã, boa noite, Tessuto. E depois me manda notícias, como é que tá a cena. O Tessuto é do circuito de festas independentes. E ele foi uma das primeiras... Cláudio tá assistindo um filme Ponto Devo, é isso mesmo o nome? Ponto Cego. Esses erros de digitação. Gente, obrigado de novo. Eu não consigo ir embora. Vocês não param de falar e eu quero continuar falando e ouvindo. Até mais. Amanhã, mais ou menos às 6h30, tem mais. A Morte e Vida de Marsha P. Johnson. É dica que não acaba mais. Valeu, gente.